Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. A nossa aula de hoje é sobre diferentes maneiras de representar a Terra. Para iniciar a nossa aula de hoje, vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Será que em algum momento as pessoas acreditaram que a Terra tinha outro formato? Hum? Qual? E por que as pessoas acreditavam nesse formato? Como é possível representar a Terra em tamanho bem menor, se a Terra ela é muito grande? Qual é a forma da Terra? Então, gente, na antiguidade, alguns estudiosos acreditavam que nosso planeta era plano, embora muitos já afirmassem que ela era arredondada. A resposta a essa pergunta, porém, só foi confirmada graças aos avanços tecnológicos do século XX. O planeta Terra tem um formato arredondado, conhecido como geóide. Mesmo com o avanço tecnológico, ainda existem pessoas que não acreditam no formato da Terra, né, em formato arredondado. Mas, de acordo com os cientistas, os cartógrafos, o modelo mais aproximado para expressar a forma da Terra é o geóide, ou seja, um formato quase esférico, mas com diversas deformações, diferenças de gravidade em vários de seus pontos e acúmulo de massa de maneira irregular ao longo de seu volume total. Além disso, as diferenças de altitude e profundidade não permitem também que o planeta seja exatamente redondo. Diante da complexidade do geóide, os cartógrafos optaram por uma forma geométrica que permitisse representar a Terra. Criou-se então o globo terrestre, uma esfera que gira sobre um eixo imaginário. O globo terrestre é uma representação bastante fiel do planeta, apesar de não ter exatamente a forma da Terra. É como se o mundo todo coubesse em nossas mãos, podendo girar sobre seu eixo, simulando o movimento real da Terra. Além disso, com o globo é possível saber como os continentes se distribuem no planeta e constatar que alguns deles se encontram do lado oposto de outros. O globo, porém, por ser uma esfera, não pode ser impresso em uma folha de papel. Como então representar nosso planeta no plano? Conforme o globo terrestre, representado na fotografia ao lado, quais continentes não conseguimos observar? E aí, vocês sabem a resposta? No caso, o continente americano, parte da Europa, Ásia, Oceania e a Antártida. Eu havia perguntado anteriormente como então representar nosso planeta no plano. Então, para resolver esse problema, foi criado outra representação da superfície terrestre, chamada planisfério. Ele corresponde à representação plana da esfera terrestre. No planisfério, a Terra aparece inteira no papel, aberta e plana. Dessa forma, é possível ver todos os continentes de uma só vez. A diferença da visão que se tem de um globo, pois para ver nele todos os continentes e oceanos é necessário girá-lo. As vantagens de poder ser transportado com facilidade e impresso em livros torna o planisfério a forma mais comum de representação da Terra. Como essa representação é muito diferente da realidade, ela pode dar margens a algumas falsas impressões. Repare que o Oceano Pacífico parece estar cortado no planisfério, mas na realidade isso não ocorre. Como a Terra tem um formato geóide, ao se navegar sempre no sentido leste do planisfério, contorna-se todo o planeta. Essa falsa impressão, assim como outras que você estudará mais à frente, ocorre pelo fato de estarmos representando objetos que originalmente têm uma forma geométrica específica em outras completamente diferentes. Para minimizar essas alterações, os cartógrafos fazem ajustes nos mapas no decorrer de sua confecção.
Agora, nós vamos estudar sobre o uso dos mapas. Mas antes de iniciar, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Para que servem os mapas? E por que eles são tão importantes? Então, vamos lá começar a responder a essas perguntinhas. Os mapas são representações da realidade. Eles ilustram de forma reduzida uma determinada área da Terra ou do espaço geográfico. Mais do que simplesmente um desenho ou uma imagem, os mapas são uma forma de comunicação, uma maneira que as pessoas têm de expressarem e compartilharem informações. Os mapas são a mais antiga representação do pensamento geográfico, registros que mostram que eles existiam na Grécia Antiga e no Império Romano, entre outras civilizações da antiguidade. Os primeiros eram feitos de madeira, esculpidos ou pintados, ou desenhados sobre a pele de animais. Suas funções incluíam conhecer áreas dominadas e a possibilidade de ampliação das fronteiras, demarcar territórios de caça e representar a visão de mundo que esses povos tinham. Desde sempre, o homem registra o espaço onde vive. Agora, vamos analisar alguns mapas antigos. Esse primeiro mapa, ele foi feito na pré-história. Nesse período, a cartografia era usada para delimitar territórios de caça e pesca. Esse segundo mapa é um dos mapas mais antigos, que é o mapa de Gassur. Este mapa ele é considerado um dos mais antigos e foi encontrado na região da Mesopotâmia. Esse terceiro mapa foi feito descobertas recentes por arqueólogos dinamarqueses que descobriram mais de 200 pedras cobertas de gravuras de linhas e quadrados que podem ter sido os primeiros mapas do mundo usados há 5.000 anos. E esse outro mapa representa o litoral brasileiro na época das grandes navegações, quando os portugueses chegaram nas novas terras. E esse último mapa representa o mundo conhecido pelos europeus lá em 1513. Mais do que uma ferramenta de orientação e localização, os mapas se transformaram num recurso importante para a expansão das civilizações, e o seu desenvolvimento foi colocando a serviço do poder. Eles foram fundamentais para a definição de estratégias militares e para a conquista de outros povos. Na época das grandes navegações e dos descobrimentos marítimos, entre os séculos XV e XVI, por exemplo, os cartógrafos estavam presentes em cada expedição realizada. Sua função não era exatamente ajudar na localização, mas registrar e tornar pública a descoberta de novos territórios. É importante que vocês compreendam que a cartografia nunca foi uma ciência neutra, que representa exatamente o espaço ou a realidade. Por trás de todo mapa existe um interesse político, econômico ou pessoal. Ou seja, o mapa ele é uma representação adaptada da realidade, de quem vai produzi-lo. No decorrer do século XX, várias inovações tecnológicas foram incorporadas à produção cartográfica, como fotografias aéreas e imagens de satélite. É possível notar, a partir de então, o maior aprimoramento das técnicas cartográficas. Uma das técnicas cartográficas usada é o sensoriamento remoto, que consiste na transmissão, a partir de um satélite, de informações sobre a superfície do planeta ou da atmosfera. Quase toda a coleta de dados físico para os especialistas é feita por meio de sensoriamento remoto, com satélites especializados que tiram fotos da Terra em intervalos fixos. Os mapas podem fornecer muitas informações que auxiliam a compreensão de fenômenos naturais e de intervenções do ser humano na superfície terrestre. Para interpretar o mapa corretamente, é importante identificarmos cada um dos elementos que constituem essa representação cartográfica. Observe a seguir
O mapa político, que é um tipo de mapa que apresenta a divisão territorial de um estado, país ou do mundo. Vamos identificar 5 elementos que fazem parte de um mapa. O primeiro elemento é o título. O título apresenta o assunto tratado no mapa. No caso aqui, o título do mapa é Brasil, divisão política. O segundo item é a rosa dos ventos. Nela indica os pontos cardeais que nós já até estudamos: norte, sul, leste e oeste. O terceiro item é a legenda. A legenda, ela informa significado dos símbolos no mapa. O quarto é a escala, que informa quantas vezes a representação foi diminuída em relação ao tamanho real da superfície terrestre. E o último é a fonte, informa a origem dos dados do mapa. A fonte ela é importante para você saber a veracidade desse mapa, se esse mapa ele é de uma fonte confiável ou se não é. Então, é sempre importante você consultar a fonte. Como não podemos representar todos os tipos de fenômenos em um só mapa, precisamos fazer o uso de diversos mapas. Existem os mapas temáticos. Em resumo, os mapas temáticos são aqueles que focam num tema específico para apresentar as informações. Aqui no material de vocês, por exemplo, nós temos alguns exemplos de mapas temáticos. Por exemplo, vamos ter os mapas físicos. Nesses mapas físicos vão ser retratados a hidrografia, relevo, clima, formações vegetais e etc. Vamos ter os mapas econômicos, que vão retratar a agropecuária, a indústria, atividade extrativista e etc. E demográficos, que vão apresentar a densidade demográfica, migração e etc. E, por fim, históricos, que mostram provável ocupação do território brasileiro em 1500 pelos povos indígenas, capitanias hereditárias e etc. Observe agora que para cada mapa existe um tema, porque é impossível a gente colocar todos esses temas em um só mapa. Nós não conseguiríamos compreender, ficaria muito confuso as informações. Então, é necessário que se tenha um mapa para cada tema. Por isso que foram criados os mapas temáticos. E chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Meus amores, qualquer dúvida é só perguntar lá na plataforma, estarei à disposição de vocês. Até a próxima e um grande abraço!